Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da Comunidade Católica Nauim. Estamos chegando nas últimas partes do Evangelho de São Mateus. Hoje nós leremos o capítulo 26, que vai tratar já sobre a paixão de Jesus Cristo, né? E esses últimos capítulos vai falar justamente isso, sobre a paixão e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão. Se você nos acompanha pelo canal do YouTube da comunidade, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar também entre seus amigos, para que esse estudo bíblico possa chegar a mais pessoas e mais pessoas sejam despertadas esse interesse, né, esse amor pela leitura da palavra. Pegue sua Bíblia também, sua caneta para marcar as partes que mais lhe chamarem a atenção e que possamos pedir a ação do Espírito Santo que venha sobre nós, ilumine o nosso dia, né? Ilumine o nosso coração, para que possamos mergulhar nesse mistério da paixão. A paixão de Cristo, ela não deve ser lida apenas como um fato histórico, mas algo que mudou todo o destino da humanidade. Se Jesus não tivesse aceitado morrer por nós estaríamos todos condenados. E foi o ato de amor de Jesus que gerou em nós a salvação. Vamos lá? Pelo sinal do Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo de Deus, pela intercessão poderosa de Nossa Senhora, vem sobre os nossos corações, dai-nos a graça de mergulharmos no mistério da paixão de Jesus Cristo e amarmos cada vez mais a nosso Senhor Jesus. Amém. Bem, paixão e a ressurreição, conspiração contra Jesus. Quando Jesus terminou essas palavras todas, disse aos discípulos: sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e decidiram juntos que prenderiam a Jesus por um ardil e o matariam. Diziam, contudo, não durante a festa, para não haver tumulto no meio do povo. Aqueles que eram mais entendidos da lei, aqueles que eram para indicar o caminho para o povo judeu que estaria presente ali, o Messias, o Cristo enviado por Deus. Por inveja, eles começam a conspirar e decidem em seu coração já matar a Jesus. Mas eles não queriam que fosse durante a festa da Páscoa, para que não houvesse um tumulto na cidade, porque eles sabiam que o povo tinha Jesus como um profeta. Vamos dar prosseguimento à unção em Betânia, versículo 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro, de perfume precioso, e pôs-se a derramá-lo sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava à mesa. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e diziam: a troco do que este desperdício? Pois isso poderia ser vendido bem caro e distribuído aos pobres. Mas Jesus, ao perceber essas palavras, disse-lhes: por que aborreceis essa mulher? Ela de fato praticou uma boa ação. Nem sempre me tereis. Perdi aqui. Uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Derramando este perfume sobre o meu corpo, ela fez para me sepultar. Em verdade vos digo,
onde quer que venha ser proclamado o Evangelho em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Para os judeus existiam duas obras boas, né? A esmola e as obras de caridade. E entre elas, o sepultamento dos mortos era uma obra de caridade, né? E as obras de caridade, elas, na ordem hierárquica, elas são maiores do que as esmolas. Então aquela mulher realmente ela fez uma boa ação, porque os discípulos estavam indignados, porque ele poderia ter usado o dinheiro da vida daquele perfume para comprar ou para dar esmola aos pobres. E aquela mulher fez um ato, uma boa obra, maior do que se ela tivesse feito isso, né? Ela fez o próprio sepultamento do nosso Senhor, né? De maneira antecipada. Traição de Judas, versículo 14. Então, um dos 12, chamado de Judas Iscariotes, foi até os chefes dos sacerdotes e disse: o que me dareis se eu entregar? Fixaram-lhe então a quantia de 30 moedas de prata, e a partir disso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Judas, né, ele entregou Jesus por 30 ciclos, né, não 30 denários como a gente comumente escuta falar. 30 ciclos era o valor que valia uma vida de um escravo. Então foi por este preço que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso, né, foi vendido pelo valor que eles davam em um escravo. Certo? Preparativos para a ceia pascal. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, à casa de alguém, e dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa irei celebrar a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Anúncio da traição de Judas. Versículo 20. Ao cair a tarde, ele pôs-se à mesa com os 12. E enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me entregará. Eles, muito entristecidos, puseram-se um por um a perguntar: acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: o que come comigo, põe a mão no prato, esse me entregará. Com efeito, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor seria para aquele homem não ter nascido. Então Judas, seu traidor, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Jesus respondeu-lhe: tu o disseste. Jesus seria entregue de qualquer maneira, mas ele está dizendo aqui que ai daquele homem, né? Ai de Judas que o entregou. Seria melhor não ter nascido. Certo? E aí eles todos ficaram entristecidos, né? Por conta que Jesus dizia já claramente que seria entregue e seria morto, né? Vamos lá, continuando. A instituição da Eucaristia, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo abençoado, partiu e, distribuindo aos discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice e, dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo: não bebereis mais deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Vamos lá. Aqui Jesus está instituindo a Eucaristia. Jesus ele toma o pão, dá graças, né? No grego, Eucaristou, que foi depois traduzido para Eucaristia, né? Derivado da palavra grega também, Eucaristia, que nós cristãos usamos para falarmos dessa ceia do Senhor. A Eucaristia significa ação de graças. Jesus ele toma o pão, dá graças e diz: tomai, isto é o meu corpo. Verdadeiramente o pão
depois da transubstanciação, onde o Padre eleva na missa, ele não é mais pão, ele é o próprio corpo de Cristo. Jesus não disse, isto significa o meu corpo. Não, ele disse, isto é o meu corpo. Jesus não disse, isso vai vos lembrar do meu corpo. Não, a palavra de Jesus é bem clara. Isto é o meu corpo. Lá em João a gente vai estudar mais um pouquinho sobre a Eucaristia. Mas aqui Jesus está declarando, já afirmando que aquele pão já não é mais pão, mas é o corpo. E aquele vinho não é mais vinho, mas é o sangue da nova aliança. A aliança do Antigo Testamento foi firmada através do sacrifício, do derramamento de sangue de animais. E agora, Jesus ele faz a nova aliança com o derramamento do seu próprio sangue. Porque o sangue daqueles animais não podem apagar pecados, não podem nos conduzir à vida eterna. Mas o sangue de Cristo, do Filho de Deus, do Deus vivo, no nosso meio, ele sim pode nos perdoar e pode nos dar a vida eterna. E aí Jesus institui aqui a Eucaristia para nós na quinta-feira, onde nós celebramos principalmente especial, é um momento de adoração, um momento de nos aproximarmos de Jesus Eucarístico, certo? Então, quando você tiver dúvida se a comunhão, se a hóstia e se o vinho verdadeiramente é o corpo e o sangue de Cristo, volte à palavra, porque foi aqui que Jesus instituiu. Negação de Pedro é predita. Versículo 30. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes, então, essa noite todos vós vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, vos precederei na Galiléia. Pedro tomou a palavra e disse, ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. Jesus declarou, em verdade te digo, que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Ao que Pedro disse, mesmo que tiver de morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram todos os discípulos. Jesus ele vai ser aqui uma causa de escândalo para os seus próprios discípulos. Os discípulos testemunharam todos os milagres que Jesus fez. Caminhou sobre as águas, multiplicou os pães, curou cegos, aleijados. Jesus se transfigurou na frente dos apóstolos, dos discípulos. E para eles tinham a fé, já tinham a certeza que Jesus verdadeiramente era o Messias, o Cristo. Só que eles achavam que Jesus não iria se entregar, porque eles sabiam que Jesus tinha o poder. E quando eles veem Jesus se entregando, aquilo causa para eles um escândalo. Eles pensam, como é que pode? Ele era tão poderoso e não pôde fazer nada. Às vezes a gente também talvez pense igual esses discípulos, quando determinadas situações acontecem em nossas vidas e a gente fica pensando, por que Deus não fez? Talvez se escandalize também, né? Por que Jesus não fez? Eu pedi tanto, eu rezei tanto e as coisas não aconteceram conforme eu queria, conforme eu acreditava ser melhor. Que Jesus não seja escândalo para nós, que nós possamos mergulhar mais a fundo do que as nossas próprias vontades, do que as nossas próprias intenções. Certo? Vamos lá no Getsemane, versículo 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sentai-vos enquanto eu vou ali para orar. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então, minha alma está triste até a morte, permanecei aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra. Orou, meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. E ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os adormecendo, e diz a Pedro, como assim? Não foste capaz de vigiar comigo por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastando-se de novo pela segunda vez, orou: Meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Vem então para junto dos discípulos e lhe diz: Dormi agora e repousai, eis que a hora está chegando, e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que meu traidor está chegando. Jesus, no momento de angústia, porque não pense você que por Jesus ser Deus não doeu, certo? Porque a dor da crucifixão era a maior dor, né? A maior morte, a maior humilhação que havia naquele tempo. E Jesus sabia de tudo que iria passar, dos escárnios, das cusparadas, das bofetadas, da flagelação, da sua humilhante coroação de espinhos, de carregar a cruz até não suportar mais o peso, da crucifixão dos cravos cravados em suas mãos, seus pés, da morte dolorosa que iria ser. E Jesus, ele começa a rezar, mas ele não quer que seja feita a vontade dele, a vontade do Pai. A vontade de Jesus era que não passasse por aquele momento, mas ele sabia da necessidade, que a vontade do Pai era que aquilo acontecesse para mostrar, né, e para ser expiado os nossos pecados, e para mostrar ao mundo o tamanho de amor, do amor que ele tem por nós, certo? Então, às vezes a gente se encontra em situações também angustiantes, e talvez a gente reze só para que a nossa vontade seja feita, mas o próprio Jesus renunciou à sua vontade, deixou tudo da vontade de Deus para a salvação de cada um de nós. Que nós possamos sempre rezar nos momentos angustiantes e dizer para Deus: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos salvos, passando por tudo aquilo que nós temos que passar. Talvez em algumas situações a gente acha que poderia ser diferente, mas tudo que acontece em nossas vidas é para a nossa salvação. Se não fosse, Deus não permitiria. Se não fosse para o nosso bem maior, Deus não permitiria. Um santo diz que Deus não permite o mal, que não seja para dele tirar um bem maior. Se aconteceu alguma coisa com você, com um familiar seu, tenha certeza que aquele mal Deus permitiu para que houvesse um bem maior, para que houvesse sua salvação, a salvação dos seus familiares. Vamos lá, a prisão de Jesus, versículo 47. Enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão, com espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: é aquele que eu beijar, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus respondeu-lhe: amigo, para que estás aqui? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendido a mão, desembainhou a espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Mas Jesus lhe disse: guarda tua espada no teu lugar, pois todos os que pegam a espada, pela espada perecerão. Ou pensas tu que eu não poderia apelar para meu Pai, a fim de que ele pusesse em minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos, e logo se cumpriria então como se cumpririam então as escrituras, segundo as quais isso deve acontecer? E naquela hora disse Jesus às multidões: como ao ladrão saístes para prender,
com espadas e paus. Eu sentava no templo, ensinando todos os dias, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprirem os escritos dos profetas. Então, todos os discípulos, abandonando, fugiram. Pedro, ele movido de emoção, de amor por Jesus, ele toma da espada e fere, decepa a orelha de um dos servos dos sacerdotes. Jesus manda ele guardar a espada. Sei que no momento de grandes tribulações que nós passamos, como igreja também, neste tempo, talvez a vontade de muitos seja a de Pedro, a de colocarmos a força. A gente vê vários vídeos espalhados pelo mundo, quando pessoas, feministas, abortistas e outros tipos de pessoas que odeiam a igreja, atacam sacerdotes, atacam fiéis dentro de igrejas, incendiam as igrejas, picham, quebram imagens, saqueiam o sacrário. E às vezes pode até nos gerar um sentimento do próprio zelo, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas Jesus, ele disse: não, deixai, isso é da vontade do meu Pai. Se não fosse assim, Jesus poderia clamar, e milhões de anjos se colocariam ao lado dele, e aquilo não teria acontecido. Mas Jesus se colocou inteiramente nas mãos de Deus. Jesus não era impotente naquele momento. Jesus, ele poderia ter feito, mas para nos salvar, por amor, ele aceitou passar tudo aquilo que ele passou, para que hoje eu e você tivéssemos acesso a esta salvação, que não teríamos de outra maneira. Jesus diante do Sinédrio. Versículo 57. Os que prenderam Jesus levaram-no ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e penetrando no interior, sentou-se com os servidores para ver o fim. Ora, o chefe dos sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de matá-lo. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram duas, que afirmaram: este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. Levantando-se, então, o sumo sacerdote disse: nada respondes, que testemunho contra ti? Jesus, porém, ficou calado. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que vos declares, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: tu o disseste. Ali eu vos digo que de hora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. O sumo sacerdote então rasgou os seus vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade temos ainda de testemunho? Vede, vós ouvistes neste instante a blasfêmia. Que pensais? Eles responderam: é réu de morte. E cuspiram-lhe no rosto, e esbofetearam. Outros lhe davam bordoadas, dizendo: faz-nos uma profecia, Cristo, quem é que te bateu? Jesus, ele é condenado neste momento por aqueles que deveriam estar aguardando Jesus. Jesus veio todo amor, falando das palavras do Pai. Mas aqueles que eram para lhe esperar não o quiseram aceitar. Procuravam a todo instante por várias desculpas, porque não teriam nada que condenar Jesus. Procuravam um falso testemunho. Como viram que era insuficiente, perguntaram, porque eles sabiam, viam todos os sinais que Jesus era o Cristo. Eles não foram enganados. Eles sabiam, viam todos os sinais. Eles não queriam crer.
mas em Jesus eles viram todos os sinais de que verdadeiramente ele era o Cristo. E ele pergunta: tu és o Cristo? Diz-nos. Quando Jesus o diz, ele diz que Jesus blasfemou. E começam a esbofeteá-lo, cuspir, fazerem chacotas, da mesma maneira que alguns fazem com alguns cristãos no mundo de hoje. Certo? Uma negação de Pedro, versículo 60. Pedro estava sentado fora no pátio, aproximou-se dele uma criada, dizendo: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo para o pórtico, outra viu e disse aos que ali estavam: ele estava com Jesus, o Nazareu. De novo ele negou, jurando que não conhecia o homem. Pouco depois, os que lá estavam disseram a Pedro: de fato, também tu és um deles, pois o teu dialeto te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que lhe disseram: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Saindo dali, chorou amargamente. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pedro, ele era aquele que tem a primazia, que tinha a primazia ali entre os apóstolos. Aquele que Jesus escolheu para estar à frente da sua igreja. E mesmo assim, no momento difícil, ele o nega. São Mateus que mais uma vez nos fala que a igreja tem pecadores, que os homens são falhos. Mas a diferença aqui da ação de negação de Pedro para a de Judas foi justamente o que aconteceu depois. Pedro, quando se tocou daquilo que ele tinha feito, ele chorou amargamente. E Jesus o reabilita. Porque é um pecado